A Covid-19 afeta o sistema nervoso? Fizemos essa pergunta a 139 pessoas de variadas idades e níveis de escolaridade e 98,5% das pessoas apontaram que sim, a Covid-19 afeta o sistema nervoso, mas os sintomas, vias de acesso do vírus e razões para estes efeitos dividiram opiniões. Bora entender como tudo isso acontece então? Você sabe como o vírus da Covid-19 chega ao nosso cérebro? As principais vias são por meio da cavidade nasal e oral, mas a infecção no cérebro não se restringe apenas ao vírus da Covid-19. Outros vírus também podem atingir o cérebro, como o vírus da raiva e da chikungunya. O vírus que está presente no ambiente é inspirado para dentro do nariz, atingindo as cavidades nasais e também as células olfatórias. Ao infectar essas células, que captam os odores do ambiente, o vírus pode infectar o nervo olfatório, que leva essa informação até o sistema nervoso central. O vírus ultrapassa toda a estrutura do nervo até chegar ao cérebro. Ele pode infectar apenas regiões responsáveis pelo olfato, como também regiões próximas, responsáveis por outras atividades. É importante salientar que as alterações no olfato, como a anosmia, que é a perda do olfato, e a fantosmia, que é a percepção de cheiros que não existem, possivelmente estão relacionadas com alterações neurológicas e não com mudanças locais na cavidade nasal, como ocorre em uma gripe. Mas quanto a isso, fique calmo. Essas alterações podem ser tratadas e muitas vezes revertidas. Além disso, o vírus também pode entrar no sistema nervoso de forma alternativa, através da boca. O processo é semelhante ao que acontece na cavidade nasal. O vírus infecta as células gustativas presentes na língua, que diferem o gosto entre ácido e doce, por exemplo, e as células nervosas que compõem o nervo glossofaríngeo, que levam essa informação até o cérebro. Esse nervo passa por áreas importantes do cérebro e segue para o centro de olfação e gustação. Além disso, a percepção de sabor depende de estímulos complementares, como cheiro, textura e temperatura. Por isso, a perda de paladar pode estar relacionada com alterações em outras regiões, além do centro de olfação e gustação. Além das implicações já descritas, vem sendo demonstrada a relação entre a Covid-19 e as manifestações neuropsicológicas. Nesse sentido, entra em cena o chamado sistema límbico, que corresponde ao conjunto de estruturas cerebrais relacionadas às emoções e comportamentos. A pandemia por si só representa um estressor psicológico significativo e tem efeito comprovado nesse sistema. Somado a isso, estudos apontam para efeitos do próprio vírus e da defesa do hospedeiro em achados clínicos correlacionando a Covid-19 e transtornos como depressão, ansiedade e sintomas relacionados ao trauma. Acredita-se que essa relação entre Covid-19 e sistema límbico possa estar baseada no efeito direto da infecção pelo vírus no sistema nervoso. Devido às características virais para a infecção, a invasão pode acontecer nas células do sistema nervoso, como neurônios e outras células nervosas. Havendo infecção direta, o vírus causaria a morte desses neurônios, aumento de volume, além de outras alterações observadas em exames de ressonância magnética. Tais alterações estão intimamente relacionadas a uma série de doenças e manifestações neuropsicológicas envolvendo estruturas do sistema límbico. Existe ainda a possibilidade de participação de mecanismos inflamatórios de ação do vírus. Ainda não está claro, no entanto, se os riscos são atribuíveis às infecções virais em si ou à defesa do hospedeiro. Além disso, ainda não se sabe se os efeitos da Covid-19 no sistema nervoso são de curto prazo ou podem continuar a longo prazo, por exemplo. Você já ouviu falar sobre a Covid longa? A Covid longa, ou Covid de longa duração, consiste em diferentes sintomas prolongados e sequelas após a infecção pela Covid-19. Estudos apontam que tanto pacientes que desenvolveram uma versão grave da doença, quanto aqueles que tiveram casos leves, podem sofrer os efeitos da Covid longa. Mas quais são esses efeitos? Pesquisadores já identificaram 55 sintomas principais da Covid longa, dentre eles sequelas psíquicas, tais como dor de cabeça, dificuldade de atenção e perda de memória. Como explicado anteriormente, o vírus SARS-CoV-2 pode alcançar o sistema nervoso e causar alterações. Esse vírus infecta diferentes células cerebrais, tendo como principal alvo os astrócitos, células em formato de estrela que compõem, junto com outras células, o ambiente adequado para os neurônios exercerem suas funções corretamente. Logo, considerando a importância dos astrócitos, é evidente que, ao serem infectados pelos vírus, ocorram mudanças marcantes no funcionamento neuronal. Um estudo indica que a infecção por SARS-CoV-2 nos astrócitos, além de alterar suas funções, também aumenta a liberação de uma substância por essas células, desencadeando a morte de neurônios. A morte desses neurônios pode ser a explicação para alterações encontradas em pacientes com Covid-19, os quais possuíam algumas partes do córtex cerebral com espessura mais fina. O córtex cerebral é a região do cérebro mais rica em neurônios e responsável por funções complexas, como memória, atenção, consciência e linguagem. A partir disso, foi identificado que tais alterações significativas na estrutura do córtex causam um desempenho insatisfatório nessas tarefas, principalmente na memória.
Mas não para por aí. Com a invasão do vírus ao sistema nervoso, além dos efeitos citados anteriormente, estudos indicam que outras manifestações podem ocorrer, como confusão mental, alterações na consciência e cognição, tontura, encefalites, alucinações, entre outros. Além de efeitos relacionados ao sistema de defesa e inflamações, como AVC e neurodegeneração. Dá para notar que a Covid-19 não é uma doença simples, né? Por isso é muito importante estar atento a todas as medidas de prevenção. Você já ouviu falar sobre a abordagem do tipo faça tudo? Ela inclui lavar as mãos frequentemente com água e sabão, usar álcool em gel e cobrir a boca com um antebraço quando tossir ou espirrar. Além disso, é importante manter pelo menos 1 metro de distância das outras pessoas e fazer o uso da máscara. É importante saber que, a nível individual, essas medidas de proteção também funcionam contra as novas variantes identificadas até o momento. Quando a sua vez de tomar a vacina chegar, vacine-se. A vacinação é o meio mais efetivo para colocarmos fim a essa pandemia. E lembre-se, depois de vacinado, mantenha os protocolos de segurança, hein? Juntos e com respeito à vida e ao próximo, sairemos dessa. Tempos melhores virão.